Recordar é viver. Walter Luiz. Chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para Sempre. Esse é Teófilo Cubijas, peruano, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial de todos os tempos, apontado pela FIFA. Um craque que disputou as Copas de 1970, 78 e 1982. Em 13 jogos fez 10 gols, é o oitavo maior goleador da história das Copas. Onde jogava, Cubijas dava show, menos em um lugar, Maceió. Aqui perdeu todos os jogos que disputou. Você vai conhecer esta curiosa história em detalhes daqui a pouco. Canal Futebol Alagoano para Sempre. A sua conexão com o passado. Teófilo Cubijas nasceu em 8 de março de 1949 em Lima, no Peru, e tem 73 anos de idade. Um dos grandes jogadores da história do futebol mundial. Jogou no Alianza de Lima de 1966 a 72. Em 73 no Basel da Suíça. De 74 a 76, defendeu o Porto de Portugal. Voltou ao Alianza de Lima em 77 e 78 e ainda jogou no futebol americano de 1979 a 84. Encerrou a carreira de forma especial no Alianza em 1987. Quando voltou ao clube para os 16 jogos restantes do campeonato, isso depois do fatídico acidente aéreo com a delegação do Alianza. Como falamos antes, é um dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo. Seus gols são lembrados até hoje, em número de 10. Lo hizo a los 31 minutos de juego, pega la pelota Teófilo Cubijas. Mas em Maceió não teve sorte. Teófilo Cubijas jogou por 3 vezes no estádio Rei Pelé. A primeira em 1971, jogo amistoso contra o CRB, entrega das faixas do CRB, campeão alagoano de 1970. Aí você vê um velho recorte de jornal sobre a vitória do CRB. Esse recorte é do jornal católico O Semeador. A vitória do CRB sobre o Aliança é histórica. Ele era uma potência no futebol sul-americano naquela época, com a presença de Cubijas. Neste dia, o CRB jogou com Pompeia, Ademir, Djalma Salles, depois Nadinho, Roberto Menezes e Dunga, Rinaldo e Tadeu, Mano, Jailson, Canavieira e Silva, depois Beba. O gol foi de Jailson. Cubijas conhecia ali a força do futebol alagoano, no seu primeiro jogo no estádio Rei Pelé. Em 1975, já defendendo o Porto de Portugal, Cubijas veio a uma excursão pelo Brasil, feita pela equipe portuguesa. Enfrentou a seleção paulista, o Vasco, o Sport e até o Goitacás do Rio de Janeiro. Inclusive o Porto ganhou do Sport em Recife, empatou com o Vasco, perdeu para a seleção paulista e empatou com o Goitacás. Em Maceió, o primeiro jogo foi diante do CRB, dia 1º de julho daquele ano. A vitória regatiana foi por 1-0. Cubijas conhecia sua segunda derrota no estádio Rei Pelé. O gol foi marcado por Roberval. Você vai ouvir agora o áudio deste histórico gol na voz de Reinaldo Cavalcante. Arquivos sonoros de Walter Luiz.
Passando a linha divisória, dando a Roberval pela ponta, devolvendo a Mica pelo comando de ataque, muito recuado. Ele tem novamente Gilmar mais à frente. Gilmar cutuca para Espinosa, ameaça, chama atenção de Gilmar, chama atenção também do jogador Mica. Preferiu novamente para Gilmar. Ele ameaça, fechada no comando. Abriu no entanto pela ponta direita para Roberval. Correndo o Roberval. A torcida começa a incentivá-lo. Ele penetra lá na grande área, ponta, gol! E atirou uma enviesada. Bateu no poste direito de Tibi. Foi lá para o fundo da rede portuguesa. Quando final de tempo marcava. E partida 26 minutos do segundo tempo. Finalmente aconteceu no estádio Retabé. Roberval, camisa 11, sensacional para o Clube de Regatas Brasil agora. RB1, Futebol Clube do Porto. Muito bem, você ouviu aí o Reinaldo Cavalcante no gol de Roberval contra o Porto em 1975, com a participação na jogada do Mica, do Espinosa, do Gilmar. Antigamente os narradores narravam e você entendia tudo o que eles falavam. Era tudo muito bem explicadinho. Era a segunda derrota de Teófilo Cubijas jogando no estádio Rei Pelé. 2 dias depois do Porto enfrentar o CRB, ele enfrentou o CSA, também partida amistosa, e nova derrota do time de Cubijas. CSA 2, Porto de Portugal 0. Ferretti fez o primeiro gol no primeiro tempo e Torino, no segundo tempo, fez o gol que consumou mais uma derrota de Cubijas em Maceió. Da torcida azulina do estádio Rei Pelé. Mexendo no placar. Artigos sonoros de Walter Luiz. 28 minutos, 28 segundos. Golaço que vale tudo, vale tudo, vale tudo. 2 para 7 a 0 para o Futebol Clube do Porto. Muito bem, você ouviu aí o gol de Torino contra o Porto em 1975, na voz inesquecível de Adilson Couto, na sua passagem pelo Rádio Esportivo Alagoano. Portanto, Teófilo Cubijas, jogador mundialmente conhecido, um dos maiores artilheiros da Copa do Mundo, maior jogador da história do Peru, 3 Copas disputadas, dava show aonde quer que jogasse, menos em uma cidade, Maceió. Aqui jogou 3 vezes e conheceu a força do futebol de Alagoas nos anos 70. 3 jogos, 3 derrotas. Para o CRB em 1971 e em 1975 2 derrotas em amistosos contra CRB e CSA. Em 1971, defendendo a Aliança do Peru. Em 1975, já jogava pelo Porto de Portugal. Quis o destino que este grande craque do futebol mundial em Maceió só perdesse. Momentos de glórias do futebol de Alagoas nos anos 70. Esse foi mais um vídeo do nosso canal Futebol Alagoano para sempre. Inscreva-se e conheça mais sobre a história do futebol alagoano. Aqui só tem raridades em vídeos, áudios e históricas informações. Imagens de jogos do passado,
raros áudios do Rádio Esportivo de Alagoas, estatísticas e números inéditos sobre a história do futebol alagoano, seus clubes, competições e seus personagens. Ajude-nos a fazer um canal cada vez mais forte. Inscreva-se, deixe sempre o seu like, comente, divulgue nossos vídeos com amigos e colocando em grupos de torcedores para que todos possam ver também essas relíquias em vídeos, áudios e informações sobre o futebol alagoano. Canal Futebol Alagoano para sempre. A sua conexão com o passado do futebol de Alagoas. Nós temos o apoio fundamental do SAPEFEAL, Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas. Presidente Jorge Bossato. O SAPEFEAL apoia o resgate da história do futebol de Alagoas, de seus clubes, de suas competições e de seus personagens. SAPEFEAL, Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas. Presidente Jorge Bossato.